Olá pessoal, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Estamos aqui em mais uma aula da escola. Estamos hoje no dia 19 de março, na nossa sequência aqui de João Camilo de Oliveira Torres. Agradeço a presença de todos e vamos lá. Nós já passamos por alguns títulos do João Camilo. Não estamos aqui seguindo uma ordem cronológica. Estamos aqui fazendo aquela ordem que a gente entende por ser a melhor. Para o curso, se você pretende ler a obra do João Camilo, eu indico que você leia na sequência em que elas estão publicadas pelas edições Câmara, que é essa edição que todo mundo aí tem acesso porque é disponível, gratuita, no próprio site da Câmara dos Deputados. Então lá eles começam, se não me engano, pelo interpretação. Isso, eles começam pelo interpretação, né? Interpretação da realidade brasileira. Depois passam para o Democracia Coroada e aí vai. Se você quer ler ou só pode ler uma obra, está sem tempo e tal, enfim. Se você vai ler apenas uma obra do João Camilo, eu indico que você leia o Democracia Coroada, tá? É a obra, assim, mais completa do João Camilo, que é o vermelhinho, que é bem grosso. Tá bom? Hoje nós estamos aqui avaliando uma obra do João Camilo. Avaliando não, né? A gente está aqui analisando uma obra do João Camilo, que é o Ideia Revolucionária, que é esse cinza. O Ideia Revolucionária é um livro também bem sólido, são 600 páginas, e esse livro tem algumas curiosidades. Por exemplo, uma delas este livro não foi publicado pelo João Camilo em vida, é um livro pós-mortem. Então, o João Camilo escreveu o Ideia Revolucionária, mas não terminou, né? Então, você vê que está com 600 e está incompleta. Então, é um livro que foi publicado ali após o falecimento do João Camilo. João Camilo faleceu em 73, tá? 1973. João Camilo, grande parte da sua vida, ele passou trabalhando no primeiro escalão do antigo INPS, né? Os alunos mais velhos aí vão lembrar do INPS, né? O Instituto Nacional da Previdência Social. O João Camilo trabalhava no INPS, né? Hoje é o INSS, né? E o João Camilo fez um trabalho ali primoroso. Então, não sei se a gente vai ter oportunidade aqui de comentar um pouco sobre a biografia, mas fez um trabalho ali muito interessante. Inclusive, você vai encontrar espalhado ao longo da obra do Camilo ele vai passar, em alguns momentos, ele vai passar algo do que ele viveu ali no INPS e algo do que ele realizou, né? É interessante ver um pouquinho disso. Aqui, no Ideia Revolucionária no Brasil, o João Camilo fez uma divisão que é uma divisão em 3 partes. Então, esse livro começa com a crise do regime, passa para o princípio revolucionário em ação e termina com a revolução de nosso tempo. Eu tinha imaginado fazer essa obra aqui em 2 aulas, mas vou preferir fazer em 3. Porque eu tinha reconstruído aqui na minha cabeça a obra do João Camilo para fazer em 2 aulas, mas daí eu ia ter que tirar muito conteúdo. E eu só percebi isso hoje e ontem, né? Preparando essa aula que nós estamos agora. Então, ao preparar essa aula, eu vi que eu ia acabar sacrificando muito da obra do João Camilo. Então, o que eu prefiro fazer? Eu prefiro que a gente termine o João Camilo aqui com essa obra em 3 aulas. Então, hoje a gente acaba fazendo uma parte que é a parte da crise, né? Onde o João Camilo vai falar sobre o passado do Brasil e o que é a crise do regime, tá? E mais para frente a gente vai, e as próximas 2 aulas a gente pega as outras 2 partes do livro. Por que é importante fazer isso aqui? Porque, relendo aqui essa primeira parte da crise no regime, eu vi que o João Camilo traz para nós aqui, que estamos fazendo o nosso módulo João Camilo, uma informação adicional àquela informação que nós já temos muito bem estabelecida. Quando a gente fez positivismo, história de Minas, o interpretação, nós já sabemos muito bem aqui na escola como foi o Brasil Império, nós já sabemos muito bem como foi o primeiro e segundo reinado, que seria o terceiro reinado. Sabemos muito bem da mentalidade positiva dentro do Exército e da Academia Brasileira.
conhecemos a história de Minas Gerais e, portanto, também um pouco da história de São Paulo. Então, nós aqui, olhando a crise no regime, a gente vai acrescentar uma compreensão acerca do porquê o regime político, seja ele o primeiro reinado, segundo, ou a própria república, Estado Novo, tudo, né? Por que esses regimes ruíram? E todos eles ruíram. Então, nós temos desde um Brasil colônia, a um império do Brasil, um reino de Brasil e Portugal, um segundo reinado, uma república, tudo ruindo. Da mesma forma que nós temos hoje o Brasil redemocratizado, também totalmente esfacelado, né? Depois de ler o Ideia Revolucionária, você vai ainda mais ter uma noção do grau de desespero que nós estamos hoje no cenário político-social, mas também você vai ter, naturalmente, uma carga de conhecimento muito maior acerca do que é possível fazer. O interessante de ver no Ideia o que é possível fazer não é no campo positivo, para a gente usar a linguagem do que a gente tem estudado aqui na escola. Porque hoje é muito comum as pessoas falarem assim, tá, mas e aí, né? E daí? Me dá um nome, tá? O que a gente faz? Vamos para a rua. Então, quando você lê o Camilo, você tem uma ideia, ou seja, você absorve um conhecimento dado pelo Camilo e pelos autores que o auxiliam sobre o que é possível fazer. Não que isso vá te motivar ou te dar um ferramental para você fazer. Mas eu digo, né, de minha parte é o que eu posso dizer, conforta um pouco, consola um pouco, porque ao olhar para trás e ver o João Camilo e todos os autores que compõem as suas notas de rodapé, que é algo maravilhoso, você vê que o Brasil já teve grandes homens. E já tendo tido grandes homens, por consequência, nós podemos entender que também temos grandes homens. Não podemos nos desesperançar quanto a isso. O problema de hoje não é não ter grandes homens, mas onde estão eles? Então, olhando para o João Camilo, para esses grandes homens que já fizeram a composição dessa elite intelectual brasileira, nós vemos que existe saída. Então, hoje nós temos um outro trabalho que a gente vai fazer na aula 2, principalmente na aula 3, que conseguir entender como fazer esse trabalho e por onde, né, por quais vias aí podem chegar as respostas, né? Vamos tentar identificar aqui onde está a nossa via de saída aí, né? Onde está a nossa região, a nossa Belém, né? Aquela saída, aquele lugar de onde a gente não espera, mas pode vir a nossa solução política social para o Brasil. Aqui temos aí a nossa apostila, está aí à mão. Você que está vendo essa aula gravada, a apostila tem alguns errinhos aí que eu vi de digitação ao longo aqui. Antes de começar a aula eu estava revisando, então assim que terminar a aula eu faço a revisão e já corrijo. Se você está vendo a aula gravada, a apostila já está corrigida. Vamos lá, então. Na nossa apostila, eu começo fazendo aqui uma introdução, um preâmbulo aqui, para que a gente possa entrar na obra de fato. Então, eu digo assim, muito se fala no Brasil atualmente sobre o espírito revolucionário. Como já é conhecido de todos aqueles que pensam nosso país e nosso povo, o Brasil tem essa carga de atraso que lhe faz sempre despertar repentinamente. Porém, com algumas décadas de atraso. Quando o problema que lhe está a estapear o rosto, quando o problema já lhe está a estapear o rosto. Então, isso aqui é algo interessante que a gente tem que comentar sempre, porque é até mesmo um trabalho de autocorreção que a gente vai fazendo. Né? O que eu estou querendo dizer aqui? O Brasil tem essa mania de acordar desesperado, né, com um problema que acabou de aparecer, né? Mas aquele problema não é um problema que acabou de aparecer. Aquele problema já está estapeando o nosso rosto há muito tempo. Então, o Brasil tem sempre esse delay, né, essa demora, que faz com que, após os problemas surgirem no mundo, se instalarem no Brasil, depois de algumas décadas, geralmente 2, a gente acorda desesperado e, meu Deus do céu, né? Olha o que está acontecendo. Então, quando você vê, por exemplo, aqui no Ideia, num determinado momento, que eu nem coloquei na nossa apostila, né? Estou só comentando,
num determinado momento aqui no Ideia, o João Camilo vai dizer que no Brasil nós temos 3 poderes irresponsáveis. Nós temos a presidência da República, o Congresso e temos o Supremo Tribunal. Por irresponsável, o João Camilo está querendo dizer aquilo que não pode ser responsabilizado, né? Não tem como você responsabilizar esses poderes. Então é interessante porque o João Camilo fala isso aqui no livro. Esse livro foi escrito mais ou menos em 67, 68. O João Camilo está escrevendo aqui nos anos 60 do século passado e está dizendo que no Brasil a presidência, o Congresso, né, Senado e Câmara e o Supremo Tribunal não são passíveis de responsabilização. Então isso escrito há 50, 60 anos atrás, e a gente olha as redes sociais hoje, você vê que está todo mundo desesperado, né? O Alexandre de Moraes acabou aí de determinar o bloqueio do Telegram, né? No Brasil a gente tem isso, é interessante isso, né? Ele não bloqueou o Telegram, porque ele não consegue fazer isso. Então ele determinou o bloqueio. Então, quando a gente vê o Alexandre de Moraes determinar o bloqueio, você vê nas redes sociais o pessoal assim em pânico, né? Acabou a democracia. É igual quando algum youtuber vai preso, né? Acabou a liberdade de expressão. Ou seja, antes dele ser preso, tinha liberdade de expressão. A partir do momento que ele é preso, não tem mais. Então, a liberdade de expressão acaba com a minha voz, né? Liberdade de expressão é eu, né? Isso é comum no Brasil. As pessoas não conseguem perceber o fim da liberdade de expressão quando o outro é calado, né? As pessoas não conseguem perceber o autoritarismo de um Supremo Tribunal enquanto não bloqueiam o aplicativo que ele gosta de usar, né? Quando, na verdade, nós vemos o João Camilo há 60 anos atrás falando que o Supremo Tribunal ele é irresponsável, né? Você não pode responsabilizar o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque são órgãos que não têm um outro órgão acima deles. A quem o presidente da República responde no Brasil? Não há uma ouvidoria no Palácio do Planalto. Então, se você não gostou de algo, você vai ligar para quem? Não tem quem você ligar. Os deputados e os senadores, eles respondem a quem? Não tem ninguém. Então, se você quiser reclamar de algum deputado e senador, você tem que esperar 4 anos. E você não tem o poder de reprová-lo, porque se a maioria votar nele, ele vai ganhar, ainda que você não goste. E a mesma coisa o Supremo Tribunal Federal. Ele não tem uma ouvidoria. Não existe um reclame aqui, né? Um saque, né? Reclame aqui. Você liga lá e reclama do STF. Não tem. Isso detectado há 60 anos. Então, quando eu olho para a obra do João Camilo, e nesse aspecto que a gente está falando aqui hoje, especialmente, principalmente o Ideia, né? Que eu estou falando de Ideia aqui porque o título é gigante, né? A Ideia Revolucionária no Brasil. Estou chamando de Ideia. Principalmente o Ideia, quando a gente olha para essa obra, nós vemos que nós já tivemos belos clínicos gerais para diagnosticar este corpo, este paciente. Então, esse paciente Brasil ele já foi diagnosticado, né? Já foi diagnosticado. O que nós precisamos fazer hoje é, primeiro, fazer um trabalho de resgate desse diagnóstico, que a gente encontra aqui nessa obra. Até mesmo a ousadia já é uma obra de última reta, né? A reta final do João Camilo, ele já está ali no fim da sua vida. Nós temos essa obra aqui, que é uma obra já da maturidade do João Camilo, num tom um pouco diferente das outras. Você já percebe um João Camilo mais irritado, mais decepcionado, você percebe um João Camilo mais de soluções práticas, então ele traz uma solução, mas sem perder a clareza, que é uma característica que o João Camilo tem pelo conhecimento que ele possui dos impérios, das monarquias e das democracias no mundo. Então ele não perde aquela clareza, mas ele já vem como quem quer não apenas instruir intelectualmente, mas fazer proposições até de cunho processual, técnico. Então vamos começar aqui vamos entrar aqui na obra falando primeiro, vou seguir o mesmo roteiro que o João Camilo. Então vamos falar primeiro aqui sobre a era Vargas, tá bom? O João Camilo, durante o governo Vargas, o João Camilo nasceu em 1915, tá bom? Então, quando você tem a chegada de Vargas ao poder, o João Camilo é um jovem rebento, ele tem ali seus 15 aninhos. O João Camilo vai trabalhar pesado já no final
do governo Vargas ali na saída dele em 45. Então, Vargas vai ficar no poder 15 anos, de 30 a 45, que é o momento onde ele sai, e depois ele vai voltar para instituir o Estado Novo ali, que é aquele último mandato do Getúlio. Se não me engano, 17ª presidência do Brasil, o Estado Novo. Então, quando o Getúlio está para sair em 1945, ali o João Camilo está produzindo pesado. Ele já está ali com seus 30 anos e está trabalhando nesta época como jornalista. João Camilo fazia parte da UDN, né? Então vocês se lembram daquele partido político que compôs ali o cenário do governo Vargas, quando nós tínhamos na UDN o maior representante político de oposição ao fascismo ditatorial de Vargas. O João Camilo era jornalista, trabalhava para a UDN, ele trabalhava na UDN. A UDN, naquele momento, era um partido de direita, um partido conservador de direita, composto por grande parte de grandes nomes monarquistas, dentre eles o João Camilo. E o João Camilo tinha muita entrada nos jornais, porque, né, a gente sabe por quê. João Camilo, com a sua inteligência e a sua ciência aqui da política brasileira, com um foco todo especial na política pernambucana e mineira. Então, João Camilo sabia muito da política brasileira e das trilhas aí que o brasileiro vinha perseguindo desde o Império. Então, João Camilo lutou muito forte, né? Foi uma luta constante, pesada. E aqui a gente está falando de luta num momento em que talvez os alunos mais novos aqui desconheçam, né, de existência no Brasil. E é um momento onde se travava uma verdadeira luta, sem sentido pejorativo, uma verdadeira luta intelectual. Existia luta intelectual no Brasil. Então você tinha autores, escritores, poetas, artistas que lutavam de fato na palavra, no poder do intelecto. Nessa época, grandes jornalistas, como o Campos, como o próprio João Camilo, como o Rui Barbosa, que escrevia para jornal. Você tinha grandes jornalistas e também políticos que escreviam no jornal. E escrever um artigo no jornal naquela época era algo de primeira ordem, naquilo que modernamente hoje nós chamamos de guerra cultural, né? Guerra da informação, Infowar. Ali você tinha grandes jornalistas que, chegando num Jornal do Comércio, num Diário da Tarde, numa Folha, ele escrevia um artigo e o Brasil lia. Por quê? Porque nós tínhamos um momento um pouco diferente do que nós entendemos por Brasil ali naquela época. Nós estamos falando aqui do início da República. Primeiras 3 décadas da República. Tem que lembrar, né? O Brasil foi marcado no início do século XX por um movimento cultural muito forte, artístico muito forte, que foi o modernismo, né? Adicionamos aí ainda a leitura do futurismo. Mas o modernismo no Brasil foi uma grande marca cultural. Quando acontece o modernismo no Brasil, nós temos digamos, uma redescoberta, uma espécie de uma renascença cultural no Brasil, onde o homem volta a tomar o centro de todas as coisas. Após o movimento modernista no Brasil e essa recentralização do homem na cultura, nós temos logo na sequência a chegada do governo Vargas. E aí, na chegada do governo Vargas, com este Brasil, com os olhares todos enfocados na verve artística, cultural brasileira, nós temos então a chegada de grandes homens que vêm da área do direito para o mundo jornalístico. E quando esses homens chegam no mundo jornalístico, sem abrir mão da tribuna no parlamento, eles vêm para o jornalismo, eles passam a escrever e o Brasil passa a ler. Por quê? Falar o Brasil passa a ler hoje é até engraçado. Mas porque hoje nós temos um Brasil democratizado ou redemocratizado, onde para o Brasil ler,
eu preciso que um adolescente de 16 anos que é inimputável, eu preciso que esse adolescente leia. E isso se dá justamente porque hoje todos são cidadãos do Brasil. Todos são pagadores de impostos e todos são votantes. Quando nós voltamos para as primeiras décadas do século passado, nós estamos falando de um Brasil onde o votante, o agente que move a república, o grande contribuinte, o grande eleitor, nós estamos falando dos homens que são trabalhadores, alfabetizados e que têm uma quantidade X de capital investido. Então, quando nós temos um Rui, quando nós temos um Camilo, quando nós temos um Benjamin Constant, quando nós temos um homem desse porte indo para um jornal escrever, nós temos todo o Brasil votante, nós temos todo o Brasil contribuinte lendo. Então, falar nos jornais no início do século era você falar diretamente com o agente que movia o orçamento familiar e movia o orçamento público. Por isso, quando você tem, por exemplo, uma semana cultural, você tem os homens, né, deixando no seu lar ali a sua família e indo para o teatro, indo para o museu. E esse homem, absorvendo aquele conteúdo, ele volta para casa e leva aquele conteúdo. Então, também, inclusive, por esse fator da formação social brasileira, nós teremos os homens, também no Brasil, assim como na França, os grandes pioneiros e os grandes propagandistas da causa feminina. A causa feminina não nasce de uma movimentação das mulheres, mas da movimentação de homens que vão para suas casas e levam a causa feminina para suas próprias esposas. O João Camilo tem uma citação que eu coloquei aqui e é interessante que eu leia para vocês. Então vamos lá. Não podemos negar o maquiavelismo consciente do senhor Getúlio Vargas. Poderíamos, como historiador, acreditar que muito do que fez nasceu de intenções menos idealistas, mas fatos são fatos. E estes nos dizem que, afinal de contas, terminou havendo maior identidade entre a política representada pelo ditador e aquela a que aspirava o povo. As ideias liberais, que afinal de contas partem de pressupostos puramente teóricos e nem sempre confirmados, é que não se aplicavam. O povo pode amar a liberdade, mas isto não quer dizer que ame os liberais. O direito de escolha não leva, como sonhavam os antigos, à escolha dos melhores, mas à dos mais audazes. O povo é apto para escolher representantes, e não há outra maneira de escolhê-los, senão por meio de eleições, mas não o é para selecionar governantes. O líder popular não é, necessariamente, um homem capaz e bem informado. João Camilo, aqui no Ideia, ele traz também uma veia bem biográfica. Assim. Você vai encontrar aqui por diversas vezes ao longo da obra o João Camilo falando: eu achei que, naquela época eu pensava que, eu acreditei que, já homem ali maduro, já revendo seus próprios passos. O João Camilo vai dar aqui uma informação biográfica interessantíssima, de primeira ordem, onde o Camilo vai dizer assim: quando jornalistas da UDN, eu e meus amigos, a gente lutava ferozmente contra a ditadura Vargas, a gente acreditava que nós éramos os homens intelectuais do Brasil que estavam falando aquilo que o povo não podia falar porque não tinha a tribuna, não tinha o jornal. Então nós lutávamos contra o governo Vargas como que para libertar os oprimidos pela ditadura varguista. Quando chega em 45 e Vargas sai, aquela ditadura acaba e o povo é libertado da ditadura, os varguistas, ou seja, todo mundo que compunha o governo Vargas e que era pró-Vargas, aquele mundo de pessoas que saiu do poder da noite para o dia junto com o Vargas, aquele grupo teve uma ideia
de fazer com que Vargas voltasse ao poder por meio de um plebiscito. Então, o que os varguistas criaram? Eles começaram a criar na mídia a ideia de, olha, vocês estão tirando Vargas do poder por um golpe, nós exigimos um plebiscito, a gente quer que seja feito um plebiscito e o povo decida se o povo quer Vargas ou se o povo quer novas eleições. E ali, quando começaram com essa história, as empresas de pesquisa, os institutos de pesquisa, começaram a fazer pesquisa, os jornais começaram a fazer pesquisa com a sociedade e descobriram algo que chocou o João Camilo. Ele fala isso. Após 15 anos de ditadura Vargas, quando Vargas saiu, a massa brasileira era pró-Vargas. O povo não queria a saída do Vargas. Então, o João Camilo começou a fazer uma reavaliação da própria vida. Porque ele falou, peraí, eu e meus amigos estamos colocando a nossa vida em risco de ser exilado. A gente está aqui lutando pela libertação do povo e o povo quer o Vargas. Então o João Camilo entendeu ali que o povo brasileiro não está preocupado se o cara é presidente, rei, monarca, ditador. Ele quer saber o seguinte, estão entregando serviço? Eu estou ganhando alguma coisa? Porque quando o João Camilo avalia e o governo Vargas, e ele avalia com muita distância, é muito tranquilo, a avaliação dele não é uma avaliação amargurada, é uma avaliação tranquila. Quando ele avalia, ele fala assim, não, eu penso também sobre as coisas boas que o Vargas fez. Mas quando ele faz a avaliação do governo Vargas, ele vai concluir que o Vargas trouxe o quê? Ele trouxe as leis trabalhistas e a Previdência. Mas isso foi suficiente para o povo. Então, Vargas, o Camilo, começa a olhar para o que significa isso. Por que assim? Por que essa injustiça, né? Ele vai ter algumas conclusões interessantíssimas, as quais, inclusive, aqui na escola e no nosso trabalho em geral, né, na escola ano passado, a gente já falou muito sobre isso, que é a questão eleitoral, a questão do voto. Então, a obra do Camilo vai perseguir por muitas vezes aqui, vai e volta, mas vai perseguir por muitas vezes a questão eleitoral. E aqui, nesse trechinho que eu recortei, que eu acabei de ler para vocês, Camilo vai falar algo que é muito dolorido, a constatação. É dolorida. O João Camilo fala assim, o povo pode amar a liberdade, mas isso não quer dizer que ame os liberais. O povo não gosta, e aqui liberal no bom sentido, né? Não é esse liberal que a gente fala hoje, né? Aqui tá falando de liberal, a gente tá falando de Rui Barbosa, tá falando de Benjamin Constant, estamos falando de Afonso Pena. O povo pode amar a liberdade, mas não ama os liberais. O João Camilo vai entender que na hora de votar, o povo não vota no mais inteligente, ele não vota no melhor, ele vota no mais forte. Então, o João Camilo começa a falar sobre eleições e ele vai tendo conclusões como, por exemplo, o povo é apto para escolher representantes. Vamos grafar, vamos sublinhar isso daqui. O povo é apto para escolher representantes, mas não o é para escolher governantes. O que o João Camilo vai entender olhando a questão Vargas? Ele vai entender o seguinte, e ele e os amigos dele vão conversar, os intelectuais da época vão conversar muito sobre isso. Sabe que o Vargas sai em 45, mas ele acaba voltando, pouco tempo depois. Esse interregno aí, o Camilo, junto com a intelectualidade brasileira, vai passar a discutir a questão. Lógico, não sabiam da volta que ocorreria. Mas eles vão entender o seguinte, olhando para o Brasil Império, na questão eleitoral, havia uma composição, e no Brasil Império, vocês sabem, a gente já falou muito sobre isso aqui, nas aulas do Camilo. No Brasil Império nós tínhamos eleições. No Brasil Império você tinha a escolha dos presidentes de província, senadores, de ministros, né? E tinha eleição aberta, pública, para deputado. Lá no Império, o corpo de deputados era um corpo composto por poetas, advogados, literatos, acadêmicos formados em Coimbra. E quando o João Camilo começa a fazer ele volta e vai ver os dados eleitorais do Império,
ele começa a entender o seguinte: o povo não tem capacidade para escolha de governante, ele tem capacidade para escolha de representante. O que significa isso? O povo vota naqueles que parecem com ele. Quando o João Camilo olha para trás e vê o Império, ele vai ver o seguinte: poxa, o Congresso é composto por médicos, literatos, poetas, advogados. Por que isso? Quando ele olha o eleitorado, ele vê a resposta. O eleitorado também era composto por médicos, advogados, fazendeiros, bacharéis. Então ele vê que o eleitorado sempre foi igual. O eleitorado vota em pessoas que o representam. Quem me representa? Se eu sou um taxista, eu vou votar em taxistas. Se eu sou um profissional liberal, eu voto em profissionais liberais. Se eu sou um grande filósofo, eu voto em grandes filósofos. O povo não vota em governante. O povo vota em representante. Então, João Camilo começa a perceber uma mudança nas consequências do sufrágio universal quando ele vê que, com a passagem do tempo, abre-se, por exemplo, o voto era unicamente de homens, numa faixa etária X com uma renda X. O voto, em seguida, vai passar para todos os homens alfabetizados. Em seguida, passa voto para mulheres. O João Camilo vai vendo que, com essa passagem, voto para 18 anos, voto para analfabetos. O João Camilo vai vendo que, a cada mudança do eleitorado, aquela mudança automaticamente é refletida no mesmo pleito do Congresso. Então, quando você abre o voto para mulheres, você vê o surgimento de mulheres. O voto para analfabetos, você vê o surgimento de analfabeto. O voto para jovens, você vê o surgimento de jovens. O povo está sempre querendo se ver representado. Então, o João Camilo vai olhando o seguinte: quando o tempo vai passando, nós temos o sufrágio universal, ou seja, cada vez mais o voto sendo levado pelo ideal democrático, o voto sendo levado para a totalidade da composição da população, onde ser brasileiro deve significar automaticamente ser eleitor, e a gente caminha para isso, né? Não estamos lá ainda, mas caminhamos para isso. Você vê que hoje nós já estamos na fase de conceder o voto para garotos e garotas de 16 anos. Num mundo onde os adolescentes hoje vão até os 32, né? De acordo com os institutos retardatários aí da nossa mídia. Então, num mundo onde a adolescência pode chegar aos 32 anos, os de 16 já votam. Nós estamos caminhando para nasceu no Brasil, vota. Daqui a pouco teremos o voto Kids. Teremos o voto Kids no Brasil. Então, o João Camilo vai vendo a destruição que é o próprio ideal do regime democrático, de transformar todos os cidadãos, de transformar todos os nacionais em cidadãos. Avaliar a realidade política brasileira é capacidade de Camilo, já bem conhecida nossa, que estudamos aqui diversas obras do autor. Sabemos que não estamos lidando com um autor saudosista, suspenso da sua atualidade. Ainda que monarquista convicto, como o Camilo era, Camilo não quer, em nenhum momento da sua obra, voltar. Né? O Camilo jamais se identificaria como um monarquista. Né? Nós, olhando a obra do Camilo, nós vemos que ele é claro, ele é alguém que entende que a monarquia não é que é o melhor sistema, é que é o único sistema. Você tem que ter um monarca, e ele fala muito claramente isso nessa obra aqui. Mas vamos seguir o mesmo roteiro do Camilo, e após falar sobre essa questão eleitoral, vamos falar um pouquinho sobre a questão da crise, que é algo aqui que o Camilo vai falar bastante. Ao longo do Ideias, vemos referências a autores que se dedicam a esse tema. Fiquei feliz de ver as notas de rodapé do Ideias, que são notas de rodapé de títulos que a gente já trouxe para vocês aqui em outras aulas, em outros módulos que a gente fez, como, por exemplo, Victor Nunes Leal, que é um autor, tem um grande clássico, um dos maiores clássicos aí brasileiros de ciência política, que é aquele livro Coronelismo, Inchada e Voto, que eu já comentei bastante aqui com vocês. Indico quem quiser ler sobre o tema, eleição, democracia no Brasil, leia isso daí. É Coronelismo, Inchada e Voto, do Victor Nunes Leal. O João Camilo vai citar várias vezes. Diante da realidade apresentada, o historiador faz o seu trabalho e registra o passado para o futuro.
enriquecendo a sua leitura, repassando-a com conclusões como aquela que consta do capítulo 1, onde sintetiza a constatação do exercício psicológico dos eleitores, né? Aquele que vai à urna, mas não vota para um governo e sim para uma representação, como a gente está falando aqui. Outra citação do João Camilo. Pelas restrições ao direito de sufrágio, no século passado, a classe governante era a mesma. Representantes e representados eram da mesma classe social, portanto, pensavam do mesmo modo. O parlamento do império era composto de bacharéis e o eleitorado, fazendeiros, comerciantes, funcionários. Liberais ou conservadores, os fundamentos de sua filosofia política eram os mesmos. Isso acontecia, aliás, em qualquer país. Olha que interessante isso aqui. Esse eleitorado era restrito numericamente, não se verificando fenômenos de massa. Não havia propaganda. Todos liam jornais e adotavam as ideias dos sólidos artigos de fundo. Ou seja, isso que eu estou falando para vocês, né? O eleitor era o homem de 25 anos para cima que tinha uma carga capital X. Então, este homem era um leitor de jornais, porque ele precisava ler até mesmo para o seu meio no qual ele vivia. E uma característica interessantíssima que o João Camilo está dizendo. Isso aqui é incrível. Liberais ou conservadores, os fundamentos da sua filosofia política eram os mesmos. Gente, quando nós falamos aqui, e quantas vezes a gente fala disso aqui, né? Porque no Brasil nós temos sempre a simplificação, não é nem simplificação, essa mania de tornar tudo simplório. Político é tudo igual. Direita e esquerda é a mesma coisa. Né? Conservador é liberal, liberal é comunista. No Brasil, isso aqui é a mania do brasileiro. Por quê? Se não é tudo a mesma coisa, eu vou ter que aprender diversas especificações diferentes. Eu não quero aprender, eu quero assistir o Big Brother. Então eu vou falar que é tudo igual, porque daí se é tudo igual, eu nem preciso me preocupar, que é ruim. João Camilo está dizendo: liberais e conservadores, os fundamentos de sua política eram os mesmos. O que significa isso? Sempre que nós falamos aqui de liberais, eu faço questão de deixar claro. Você quer falar de liberais? Fale dos bons liberais. Então você vai voltar desde o pai do pensamento liberal em Adam Smith, com a riqueza das nações, até você chegar numa representação liberal, como nós tivemos no Império, com o Partido Liberal. Com, por exemplo, Afonso Pena, Zacarias de Góes, que você vai ter grandes homens. Por quê? Aí você está falando de homens que têm filosofia política como base de seu pensamento. E, gente, a filosofia política como base do pensamento, ela é uma mesma. Porque ou você é fundado na filosofia clássica, ou você é fundado na filosofia moderna, mas sempre na boa filosofia. O problema que nós temos hoje não é a existência do liberal pelo liberalismo. O problema hoje é a qualidade do liberalismo que nós temos. É esse liberalismo iluminista, liberalismo individualista. Então, isso aqui que o João Camilo traz é maravilhoso. Liberais ou conservadores. Os fundamentos da sua filosofia política eram os mesmos. Por quê? O que nós tínhamos aqui? Claro, hoje, você está em 2020, você olhar para trás, 100 anos atrás, é fácil eu olhar para um Benjamin Constant, como nós fizemos aqui nas aulas passadas. É fácil eu olhar para um Benjamin Constant e falar, ele errou aqui, aqui e aqui. Porque isso aqui que ele falou acarretou nisso, nisso e nisso. Agora, é fácil fazer isso com o século passado, com 100 anos atrás. Eu quero ver você detectar os males futuros das políticas pregadas hoje. Então, quando eu avalio o Benjamin Constant, eu não faço por ser maior que ele. Eu faço por viver num tempo posterior ao dele. Da mesma forma que hoje eu posso avaliar uma filosofia tomista ou avaliar até mesmo o aristotelismo. Então, eu vejo que hoje tem pessoas aí nos Instagram da vida, em cursos e tal, que fala de São Tomás de Aquino, que fala de Benjamin Constant, que fala de um Russell Kirk, fala assim como, poxa, eu li a obra do Camilo, então eu vou avaliar a obra do Camilo. Aí o cara se sente maior que o Camilo. Porque eu estou avaliando a obra dele, mas grande merda que você está avaliando a obra dele.
Basta você ser alfabetizado para analisar a obra do João Camilo. Então é fácil hoje você olhar para trás. Agora, não se sinta maior do que eles, porque você não é. Então, quando eu me debruço aqui diante da obra do João Camilo, eu estou analisando uma obra que eu sei que é uma obra maior do que eu. E eu vou naquela obra com toda a humildade possível, com todo o respeito possível, para tentar captar o máximo possível daquela obra, o que talvez seja 30%, 50%. Então, olhar para homens do passado como Rui Barbosa. Rui Barbosa fez muito mal ao Brasil. Agora, eu vou dizer que o Rui Barbosa era um canalha, que o Rui Barbosa era um mentecapto. Não, não era. Até mesmo porque a inteligência que o Rui Barbosa tinha excede em muito a minha. Posso avaliar a obra do Rui Barbosa, porque me é fácil, inclusive porque tenho a ajuda de outros grandes homens, como o próprio João Camilo. O João Camilo fala muito do Rui Barbosa nas entrelinhas da sua obra e você consegue captar muito. No final do capítulo 1, Camilo vai falar sobre as elites. Ah, isso aqui é uma delícia. João Camilo vai falar sobre as elites. E mostra como essas se identificam com suas instituições. Olha só isso aqui, presta atenção nisso daqui. Gente, eu não estou copiando aqui textos muito longos do João Camilo, porque vai ficar um saco a aula. Eu vou ficar aqui lendo 3 páginas do João Camilo, não vou fazer isso. Então, os livros do João Camilo são gratuitos, né? Você pode baixar aí na internet, então quem quiser saber mais, vai lá e lê o livro, tá bom? O livro está de graça aí para você. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo resumo aqui das falas do Camilo, tá? Por exemplo, no final do capítulo 1, o Camilo vai falar sobre as elites. E lá ele vai falar sobre a identificação ou não, às vezes não é identificado, das elites com as suas instituições. Olha o que significa isso. Primeiro, elite e nobreza. A nobreza é a classe dos que não trabalham e se dedicam à honra de servir. Então, a nobreza, você tem a nobreza naquelas monarquias hereditárias, onde você vai ter o rei, a rainha, e você vai ter ali os príncipes, as princesas. Então, naturalmente, aquela nobreza é uma nobreza que, claro, não precisa trabalhar para viver. Então, você tem ali, naturalmente, uma busca pelo serviço. É muito interessante quando você lê literatura, por exemplo, de 2 séculos atrás. Então, quando você lê o Zola, quando você lê um Balzac, você vê muitos personagens assim. Você está falando de monarquias, você está falando de imperadores, de reis. Você vê que naquela família você tem uma disposição natural para o serviço. É porque hoje a gente desconhece totalmente a intimidade das famílias reais. Então, o que nós conhecemos de monarquia hoje, quando eu falo assim para você, rei e rainha, no imaginário do cara já vem logo Game of Thrones, né? Aí ele vai falar, pô, tem muita putaria, tem assassinato, tem incesto, né? Por quê? Não sabe nada, né? Nunca leu um Shakespeare, nunca leu um Victor Hugo, nunca leu nada assim. Então, o que ele viu? Ele não leu nada. Ele viu lá o Senhor dos Anéis. Então, ele acha que, né, o rei é o feiticeiro, amigo do Merlin. Quando você olha para os reinos, né, e os reinados, você vê que nas famílias nobres, nas famílias das realezas, você vai ter ali 2 tipos básicos. Claro, estamos simplificando ao extremo. Mas você vê 2 tipos básicos. Você vê nos reinados, nas famílias reais, as pessoas dispostas para o serviço, e esses são aqueles que são chamados de herdeiros, e você terá invariavelmente, nas famílias reais, pelo menos um personagem que é o personagem do boêmio. Esse personagem do boêmio, ou na linguagem moderna do playboy, é aquele personagem que não é herdeiro. Porque para ele não pode ser passado o trono, porque ele não tem a propensão para o serviço. Então, o que as famílias reais farão com o boêmio ou o playboy? Eles vão dar todo o sustento financeiro para aquele playboy, para que ele não atrapalhe a corte, para que ele não atrapalhe o reino. Então, o papel daquele camarada ali vai ser o quê? Ele vai ser uma espécie de marketing da família real. Ele é o bonitão que vai sair com as donzelas, que vai sair para a noite, que vai para os bailes, e sempre que ele cometer algum deslize, né? Sempre que ele cometer alguma coisa vexatória e tal, aquilo ali a coroa vai lá e esconde. Mas paga ele para ele ficar curtindo a vida e não atrapalhar a hereditariedade. Mas
a grande maioria das famílias reais são famílias dispostas para o serviço. São famílias onde as mulheres serão mulheres de auxílio à sociedade e os homens serão homens de responsabilidade para guiar a nação em diversas esferas, administrativa, funcionalismo público. Elite e fidalguia. Nascem nestas famílias, de maneira dominante, pessoas com disposições para o comando, as letras, a música, etc. A educação cria os hábitos que desenvolvem tais aptidões. Então aqui o João Camilo está falando de outra elite, tá? Falamos aqui da elite nobreza, vamos falar de outra elite agora. A elite e fidalguia. Fidalguia é aquele elemento da história das monarquias, onde você tem famílias que, abastadas, cuidam dos seus filhos com toda a graça e com toda a cultura, toda a arte possível, de forma que aqueles filhos, naturalmente, é inegável. Ao chegarem na vida adulta, eles têm mais aptidões, é claro. Enquanto você tem o camponês criando o filho dele na labuta, o molequinho com 6 anos já está tirando o leite da vaca e aos 20 está cuidando da vaca. Enquanto você tem um camponês criando o filho naquela situação imersa no trabalho braçal, enquanto você tem o operário colocando o seu filho aos 12 anos para trabalhar na mina, para trabalhar na fábrica, e você tem o senhor da fazenda ou o dono da mina educando a sua filha em aulas de etiqueta, em aulas de latim, em aulas de literatura, música ao piano. Quando esta menina chega aos 25 anos, ela tem aptidões para se tornar a proprietária da mina, no caso do falecimento do pai. Ou para ser princesa, para ser rainha, para ser o que for, uma grande gestora. Então, a elite e a fidalguia, né, ou seja, a elite e a instituição fidalguia, é uma elite que naturalmente conduz os seus filhos para, ao chegar à vida adulta, ter propensão para a gestão. Outra elite, elite e plutocracia. Plutocracia é aquela gestão voltada para o dinheiro, né? Pluto, de dinheiro, de riqueza. Aqui o João Camilo vai se estender um pouco, vai falar sobre comunismo, sobre marxismo, eu estou resumindo. A divisão do trabalho produz necessariamente a divisão de classes. Mas o fato é que, mesmo na antiga União Soviética, um engenheiro atômico tinha posição bem diferente de um operário manual. Então o João Camilo vai falar muito sobre stalinismo, marxismo, União Soviética, e ele vai concluir aquilo que a gente sabe, né? A União Soviética, que viveu o sonho do fim da guerra de classes, e esse fim da guerra de classes viria pelo fim dessa distribuição desigual das economias. Mesmo naquela União Soviética, em busca de utopia, você tinha claramente um engenheiro atômico em uma situação muito diferente do operário da usina atômica. Então, é indiscutível a divisão de classes produzida por esse mundo profissional de trabalho, de especialização profissional, que, obviamente, recompensa o trabalhador pelo produto que ele entrega. Então, essa elite na instituição de plutocracia, ela acontece também, é inevitável, ainda que os utópicos do marxismo imaginem que não. Então, ok, temos aqui 3 elites e suas respectivas instituições analisadas aqui pelo João Camilo. Vamos passar então para uma conclusão que ele vai continuar a sua exposição e eu estou tirando uma conclusão do que o João Camilo expõe. Temos então a entrada do sistema de eleição do método quantitativo, que veio justa e primariamente para acabar com o domínio das elites. Então, a ciência política pós Segunda Guerra Mundial, ou Grande Guerra das Nações, unindo aqui a primeira com a segunda. O mundo pós-guerra, olhando para as nações ao redor do globo, dominadas pelas elites, decide que é hora de pôr fim ao governo das elites. E o que o mundo pós-guerra fará? Instituirá o modelo democrático de política representativa quantitativa. Ou seja, nós não podemos mais ter elites votando e escolhendo, porque as elites votam nas elites. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que
pulverizar o voto. Então nós temos que conceder a todos os nacionais a cidadania daquela nação. Temos então a entrega do poder de escolha dos detentores das qualidades, as elites, para os detentores das quantidades, o povo. E a consequência já no primeiro pleito é a criação dessa nova elite, a política. Os sujeitos saídos das camadas mais populares adentram o palácio e, vendo-se em meio às elites não populares, as elites nobres, as elites fidalgas, as elites plutocratas, tratam-se logo de se empoleirar na única ferramenta elitista que agora possuem, o dinheiro. Assim, os deputados, para falar aqui da categoria federal mais acessível, saem do povo e no dia da posse já estão de terno, motorista particular, plano de saúde, assessores e advogados e tudo do melhor. Ou seja, são elite, porém sem a qualidade cultural, apenas a econômica. É inevitável a comparação aos países com sistema político decente. O João Camilo fala então, a Inglaterra, a Suécia e poucos países mais conservam ao deputado sua condição social. É deputado, mas é professor, comerciante ou operário. Isso aqui que o João Camilo está falando, gente, isso aqui é algo para a gente... Peraí, volta para o começo, Fernando, fala de novo, vamos ver tudo de novo. Isso daqui é uma bomba. Quando você tem no pós-guerra o desejo de destruir as elites, você dá todo o poder ao povo. Porque o povo passará quantitativamente a decidir quem serão os governantes, porque daí não vai ser elite. Deu certo, realmente, porque o povo ele não vota em governante, ele vota em representante. O povo passou a votar no povo. O povo vai lá e vota na Zambelli. O povo vai lá e vota no Tiririca. Ok, era isso mesmo que a gente queria. O povo vai lá e vota no povo. O que acontece? No dia da posse, o Tiririca está de terno Armani, um motorista particular, 3 assessores, vale combustível, auxílio paletó, um apartamento funcional no centro de Brasília. Ou seja, o Tiririca da noite pro dia virou elite. Mas uma elite sem cultura, só tem dinheiro. Ou seja, o João Camilo ele vai concluir. Se não me engano, eu coloquei aqui a frase do João Camilo. As elites são inevitáveis. As elites são inevitáveis. Sempre haverá uma elite. A questão é, você quer uma elite fidalga? Você quer uma elite nobre? Você quer uma elite plutocrata? Ou você quer uma elite política? Mas a elite sempre estará ali no poder. Tem uma brincadeira, não é brincadeira, o João Camilo falou sério, eu que dei risada. O João Camilo vai vai fazer uma contraposição de frases, 2 frases famosíssimas, e o João Camilo as põe em debate, né? Governo do povo, pelo povo, para o povo. É a frase do Lincoln. O João Camilo vai contrapor essa frase com uma outra frase. Tudo para o povo, nada pelo povo. Do Dom Pedro I. Embate de gigantes contemporâneos em que Camilo expõe o ideal democrático norte-americano de encontro ao regime imperial na colônia com a coroa portuguesa ciente de sua missão civilizatória da além-mar. O que naturalmente não visava levar a democracia e, consequentemente, a civilização, mas a civilização para uma consequente democracia. Então, quando nós vemos essas 2 frases, né? Governo do povo, pelo povo, para o povo. Essa frase do Lincoln, nos Estados Unidos, está falando de um país de guerra civil, um país de libertação, de declaração de independência da Inglaterra. Você está falando de um país onde essa frase faz sentido no seu tempo, né? Não é, pô, Lincoln falou uma merda. Não.
No tempo que ele falou faz sentido. Mas você veja que essa frase é idiota, né? Governo do povo, pelo povo. Você não pode ter o povo no poder. Você não pode ter o povo governando. O povo não pode governar. Justamente porque se ele passar a governar, ele vira elite. Se ele passar a governar, ele vira governo, ele não vira povo. Então quem vai ser o povo dele? Governo do povo, pelo povo, para o povo, ou seja, tudo no povo, isso não é um modelo de governo, isso é a anarquia, a famosa anarquia. Então nós teremos uma frase de nível muito melhor, nível muito mais elevado, que é tudo para o povo, nada pelo povo. Então, quando nós temos na política imperial um Dom Pedro I, nós entendemos que, e a gente vê isso, por isso eu termino o parágrafo assim, para isso caminhou a colônia, o reino, o império, até o atropelo militar. Quando no Brasil, o país, o Estado, trabalhou para o povo, só no império. Quando a gente vê Dom Pedro I, Dom Pedro II principalmente, Dom Pedro II ia na rua, Dom Pedro II andava no comércio para saber o que o cara queria. Essas palhaçadas que a gente vê o Bolsonaro fazendo, né? Vai comer frango, aí joga farofa no saco. Essas bobagens que a gente vê, e não é o Bolsonaro, todo mundo faz isso, né? O Lula, o Alckmin comendo pastel, o Dória comendo pastel. Quando você vê o Dória comendo pastel na feira, sabe? Isso é ridículo. Dom Pedro II, ele ia para a rua, ele ia para o comércio, saber o que as pessoas, e aí, o que você tá achando aí, né? Boca no trombone. Então você tem um Estado que trabalha para o povo. Por que isso acontecia? Porque você tem uma mentalidade diferente. Quando a coroa portuguesa vem para o Brasil, ela não vem para trazer democracia. A coroa portuguesa não veio para o Brasil trazer democracia. Aqui tinha índio que comia índio. O cara ia lá, batia no outro com tacape e aí comia ele. Você não tem que dar democracia para esse cara. Você tem que dar civilidade para ele. Então a gente vê isso em toda a obra do João Camilo. Quando os portugueses vêm para o Brasil, eles não vêm trazer democracia, eles vêm trazer o quê? Eles vêm trazer a civilização. Por quê? Porque os portugueses entendiam que um povo civilizado caminha para a democracia. E não esse ideal do Lincoln. Eu vou dar democracia porque eles vão caminhar para a civilização. Não. Você dá a civilização. Ensina o cara a escovar os dentes. Ensina ele a dar bom dia de manhã. Né? Ensina ele a ajoelhar, botar as mãozinhas e rezar um Pai Nosso. Ele vai para a democracia. E nós vimos que isso foi verdade. Porque quando você tem Dom Pedro I, e Dom Pedro I vê os embates na revolta liberal do Porto, Dom Pedro I rapidamente entrega para o Brasil Reino, a declaração de independência. Mas, pelo amor de Deus, Dom Pedro I não era inimigo da sua família. Dom Pedro I não estava brigado com a coroa portuguesa. Dom Pedro I era apaixonado pelo Brasil, entrega para o Brasil, saca da sua família o Brasil e entrega o Brasil para os brasileiros na declaração de independência. Então nós temos um Brasil império que rapidamente dá prosseguimento. Vou falar disso mais à frente. João Camilo passa para uma parte primorosa aqui dessa primeira abordagem, que é a abordagem da crise, né? Da crise no regime. Então, para falar de crise no regime, o Camilo vai falar da legitimidade no regime. Isso aqui é algo... Questão de máxima relevância na discussão política de nosso século já estava presente nas páginas do autor do século passado. A preciosa obra que temos em mãos sublima a discussão rasa da política presidencialista do nosso século, ao trazer a nós a importância da legitimidade no regime político, qualquer que seja o regime. Assim, João Camilo lembra que no Império, Dom Pedro I legitimou-se no poder ao entregar para o Reino do Brasil a independência. E ao então Império do Brasil, imediatamente entregou a Constituição. A gente já falou sobre isso nas aulas anteriores. A independência do Brasil foi um processo que durou de 1821 a 1825. A gente tem a data que a gente aprende na escola, né? A independência do Brasil, 1822. Mas a gente sabe que foi um processo de 4 anos de negociação entre Brasil e Portugal, Dom Pedro I e
a corte em Portugal. Agora, você veja que imediatamente após a independência do Brasil, imediatamente, nós já temos a conclamação da Constituinte no Brasil. Gente, se Dom Pedro I era um monarca, um rei, gordinho, safado, que queria o Brasil para ele não salvaria o Brasil das cortes portuguesas e imediatamente, na mesma hora, declarou a independência do Brasil, convoca aqui uma Constituinte com os deputados, com os políticos brasileiros, escrevam uma Constituinte. Então você veja que ele poderia, naquele momento, inclusive, teria até direito, né, teria até legitimidade para isso. Vos libertei do golpe liberal de Portugal, agora reinarei. Afinal, sou o melhor, acabei de provar. Mas não, automaticamente ele dá início a um império constitucional. A visão moderna do rei herdeiro sentado no trono sem legitimidade, né, ele está lá porque ele é herdeiro, é questão hereditária, sequer esbarra na história do Brasil Império, passando a ser realidade, sim, a partir de 15 de novembro de 1889, com Deodoro. A partir de Deodoro, sim, o brasileiro passa a ter no poder não um herdeiro ou um conquistador, mas um ditador, que toma o trono pela força das armas sem qualquer legitimidade, pois não foi eleito, não era herdeiro e sequer o melhor. O então presidente do Brasil passa a ser um deslegitimado e imediatamente passa a sofrer as consequências dessa aberração. Não apenas na obra do João Camilo, Oliveira Viana, você vê isso também. O Deodoro era um cara estúpido. Deodoro, ele não era, não vou dizer o ápice, né, exímio. O Deodoro não era elite de nada. O Deodoro, ele era um grande soldado, um grande combatente, um grande homem de força. Só isso. Então, o Deodoro não era, né, obviamente, não era herdeiro do trono. O Deodoro não era um grande intelectual, um grande líder, um grande governante, uma grande proposta de estadista, nada disso. Até mesmo se fôssemos olhar dentro das Forças Armadas, nem de longe o Deodoro era quem deveria se sentar lá. Por isso, chegou lá por meio de um golpe. Deodoro, não tendo meios legais, políticos e pessoais para enfrentar a luta com o Congresso, acabou saindo. Estou lendo aqui a parágrafo do João Camilo. Deodoro, não tendo meios legais, políticos e pessoais para enfrentar a luta com o Congresso, acabou saindo. Floriano enfrentaria a revolta da Armada e a Guerra do Sul. Se não foi deposto, pelo menos seus adversários conseguiram uma vitória. Forçaram-no a deixar o poder a seu sucessor. Enquanto Prudente de Moraes não foi eleito por eleição direta, o Brasil não teve pacificada a unidade nacional. Gente, aqui na obra do Camilo, é muito interessante. Ele vai falar por um longo tempo sobre constituições. É interessantíssima a visão do Camilo sobre Constituição. E ele vai mostrar que todo governo, todo regime, independente, monarquia, presidencialismo, parlamentarismo, tem que ter legitimidade. Então, o que é legitimidade? O João Camilo vai resumir a legitimidade como as regras mínimas postas para o funcionamento da nação. Aquelas regras mínimas são as regras que todo mundo vai seguir. Se você quebra as regras, você quebra a legitimidade. Então, se nós temos, por exemplo, no Brasil, olha, o Brasil é um império e esse império é governado pelo rei guerreiro, o rei do Brasil, e de repente vem um general e aquele general depõe o rei, você quebrou a legitimidade. Porque o Brasil é um império que precisa ser governado por um rei. O cara não é rei, ele é general. Então você quebrou a regra. O que acontece? Fica todo mundo inseguro. Peraí, tem que ser rei mesmo ou pode ser general também? Quando nós temos o regime presidencialista precisa de um homem brasileiro a partir de 35 anos e este homem tem que ser eleito pela maioria da população.
Quando você tem isso num Brasil de 220 milhões de habitantes, no nosso caso aqui, algo em torno de 110 milhões de eleitores, você naturalmente tem que ter um presidente eleito com uma quantidade de votos que seja pelo menos próxima de 50 milhões, para que aquele presidente tenha legitimidade. Então, a gente vê muito, por exemplo, o próprio TSE ama fazer isso, né? Nos anos eleitorais, ele adora fazer campanha, ensinando você a votar, a amar a urna. Aí o TSE vai e faz campanhas, né? Desmistificando as eleições. Agora nós temos a palavra fake news, né? Fake news sobre o voto. Se todo mundo votar em branco, se a abstenção for alta, aí as eleições são canceladas e é chamada uma nova eleição e tal. E tem aquele monte, tem mesmo, né? Um monte de ideia retardada sobre isso. Mas aí o que o TSE vai dizer, né? Independente da quantidade de votos, aquele que tiver a metade mais um dos votos, ele é o vencedor. Sim, é verdade. É verdade mesmo. Você tem 110 milhões de eleitores. Se 100 milhões deixar de votar e 10 milhões votarem, quem tiver 5 milhões e 1 é o vencedor. Isso é verdade mesmo. Mas não tem legitimidade. Então o João Camilo vai falar sobre a legitimidade e vai mostrar. No presidencialismo, nós temos um regime onde o brasileiro eleito majoritariamente pelo colégio eleitoral, pelo grupo eleitoral, pelos eleitores, ele tem a legitimidade para governar. Quebrou essa regra, quebrou a legitimidade, aquele governo naturalmente, ou aquele regime naturalmente cai. Tem uma frase que eu pincei aqui do livro, né? Então, acredito que muitos aí que leram o livro vão ter sublinhado essa frase ou anotado aí ao lado. Eu gostei demais quando o João Camilo falou assim: em se tratando de livros ou de políticos, a popularidade nunca foi critério de qualidade. Em se tratando de livros ou de políticos, a popularidade nunca foi critério de qualidade. Político ser popular não significa que ele é bom, né? O livro também. Está vendendo muito, é uma merda. Ao falar sobre a crise do poder legislativo, o autor da frase acima, bastante pertinente, nos mostra que não é difícil ter ideias para o Brasil. Com um pouco de conhecimento e esmero, pode-se apresentar até reformas interessantes. O João Camilo vai aqui falar brevemente, mas ele vai dar até algumas ideias. Então, como o Camilo foi alto escalão do INPS, e o INPS foi um órgão, para os mais jovens, o INPS foi um órgão assim relevante no Brasil. Porque numa época onde o Brasil caminhava para uma ideia de federalização, né, o Brasil ali das primeiras 3 décadas, a gente tinha acabado de deixar de ser império, virou república, o Brasil era gigantesco, tinha muitas guerras dentro do Brasil. Quando o Brasil está naquele momento, começa-se a falar muito sobre, e se nós fizéssemos como nos Estados Unidos, né? Já imaginou assim a Federação do Piauí? Coisa linda, né? Nós tivéssemos a Federação do Mato Grosso. E começou a se falar desse tipo de ideia. Quando o INPS surge, o Instituto Nacional de Previdência Social, ele surge para cuidar de uma questão importantíssima. Qualquer país relevante tem a questão da Previdência Social. E o INPS vem para trabalhar o Brasil inteiro, com um banco de dados terrível para se montar, numa época que você não tinha computador, como nós temos hoje, um banco de dados terrível para se montar e um gerenciamento econômico, né, de transferência de dinheiro da capital federal para os estados, para o município, para fazer pagamento, para receber processo, ir para a justiça. Então, o trabalho do Camilo ali no INPS foi um trabalho muito condizente com a atividade intelectual dele, de compreender o Brasil. Então, quando o João Camilo se propõe a comentar a política brasileira, o exercício político brasileiro e o governo do Brasil, ele começa ali a deixar escapar, a passar para nós algumas ideias dele. Sabe, o que a gente pode fazer pela política brasileira? Como que a gente pode melhorar a política, né? Como o pessoal fala com a gente, né? Me dê um nome, Fernando, né? O pessoal acaba recebendo do João Camilo também algumas ideias.
Ele passa algumas ideias que eu achei interessantes, mas dentre elas eu gostei de uma espécie de cronograma de trabalho que o Camilo construiu para o Congresso. O Camilo vai colocar assim, né? No Congresso, nós temos naturalmente 4 meses de trabalho. Então o Camilo vai falar, olha, se o nosso Congresso, deputados e senadores, se eles trabalhassem de janeiro até o fim de abril, os 4 primeiros meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. Se o nosso Congresso trabalhasse de janeiro a abril, no seu estado de origem, com os seus assessores, elaborando proposições de projeto em contato direto com os eleitores, e apenas a partir de maio, por 4 meses seguidos, maio, junho, julho e agosto, esses congressistas fossem para a capital federal e lá pegassem todos os projetos definidos nos 4 primeiros meses e trabalhassem 5 dias por semana, horário comercial, 4 meses sem parar, eles teriam tempo mais que suficiente para votar todos os projetos nas 2 casas. De setembro para o fim do ano, ou seja, no último terço aí do ano, nos últimos 4 meses do ano, eles teriam prazo mais que suficiente para o cumprimento de férias e reuniões extras ou qualquer outra coisa necessária para complementar o trabalho dos 4 meses anteriores. Então, o que o João Camilo está propondo é uma organização, um cronograma de trabalho. Porque ele vai dizer o seguinte, o que nós temos hoje? E hoje, nos anos 60, 70 aqui, né, do século passado. Naquele tempo, o João Camilo já via que Brasília, né, já era Brasília então, Brasília era algo absurdamente dispendioso, porque você tinha centenas de deputados, mais quase 100 de senadores, com os seus assessores familiares, todos vindo para Brasília e montando uma ponte aérea nas suas bases. Então você tem uma máquina aí de milhares de funcionários indo e voltando de Brasília, de e para Brasília, o tempo todo. Isso, obviamente, é um custo desgraçado, uma perda de tempo terrível e uma desorganização do trabalho. Então, o Camilo vai fazer uma organização e que essa organização tem um aspecto dos mais interessantes que eu achei aqui, que não é nessa questão da economia, a gente fica muito preso na questão da economia, que é a questão da ligação do deputado e do senador com a sua base. O que a gente tem hoje? Você tem uma semana de 7 dias onde essa ideia do Camilo, ela quase é feita, mas como tudo no Brasil, você pega uma ideia boa e aplica ela de uma forma merda. Então, o que é feito no Brasil? Ao invés de você dividir o ano em 3, trabalhar 4 meses, 4 meses, 4 meses, eles pegaram uma semana de 7 e pegaram 3 dias para o trabalho. Então, os políticos chegam em Brasília na terça-feira pela manhã, aí eles trabalham terça, quarta e quinta. Na sexta-feira de manhã ou na quinta à noite, eles voltam para a base. Aí passa sexta, sábado, domingo e segunda. Então, nós temos um congresso que funciona 3 dias de 7. 3 dias mal e porcamente. Porque esse político que está na base 4 dias só, ele está na base conversando com a população? Não está. Ele está em casa, está na sua fazenda, está fazendo churrasco, ele está conversando ali com um empresário, está conversando com um lobista. Então, essa ideia do João Camilo, do político passar 4 meses por ano, os 4 primeiros meses, antes dele vir para Brasília, ele ficar 4 meses com o eleitorado, é interessante. No mínimo, como um estudo que nós fazemos aqui sobre possibilidades de mudança, né, reformas políticas no Brasil. Vamos aqui para a última parte, liderança legítima. A primeira parte do livro caminha para o final com uma discussão tão madura que é daquelas que quando a gente vê, a gente pensa assim, não, no Brasil impossível. Mas é o que eu estou falando para vocês, quando você olha o livro do Camilo, é bom. A gente está num tempo que é muito chato falar de política no Brasil hoje. Porque as pessoas estão tão desanimadas que elas caem em 2 extremos. O primeiro extremo é a política é a arte do possível. Pode me roubar, me assaltar, mas pelo menos não é o PT.
E a gente tem outro extremo, que é o extremo assim de, não adianta mexer, entendeu? Política já era, tá falido, então não quero nem saber mais. São dois extremos. E os extremos, geralmente, eles acabam não sendo a escolha mais inteligente. O autor traça um paralelo, olha só que coisa interessante. O autor traça um paralelo da igreja com o Partido Comunista, do qual concluirá que apenas estes dois conseguiram realizar a ideia universal. Então, João Camilo vai dizer o seguinte, olha, de todos os órgãos, organismos, instituições do mundo, apenas dois conseguiram trabalhar algo que seria uma ideia universal. A igreja e o Partido Comunista. A igreja, por quê? Ela tem uma missão universal, que é o ide de Cristo. Você tem que evangelizar o mundo. Como que a igreja conseguiu fazer isso? Ela criou o celibato e fechou o corpo eclesiástico. Então, se você quer fazer parte do corpo eclesiástico, você não pode ser qualquer um. O cara começou a ir para a igreja e virou padre. Não é assim. Você tem um seminário, você vai ser um novato, você vai participar, você tem toda uma cadeia hierárquica, onde você pode alcançar o topo, você pode ser papa, mas você vai correr toda aquela cadeia. E quando você chega no ponto de participar da votação para o papado, você, ao mesmo tempo que é um eleitor, é também candidato, porque qualquer um daqueles que estão votando podem sair de lá papa. Fechando a instituição como a igreja fez, ela conseguiu construir uma base que é uma base totalitária. Uma base onde você não tem uma democracia. Uma base onde você tem uma instituição fechada e aquela instituição é uma instituição de promoção dos melhores. Aquele seminarista ruim, ele fica pelo caminho. Ele vai descobrir que ele não tem um chamado verdadeiro. Ele vai descobrir que ele não tem uma vocação e ele vai abandonar o seminário. Ele não vai chegar a cardeal. Você tem a segunda instituição que o Camilo está citando, que é o Partido Comunista. O Partido Comunista, por sua vez, construiu uma estrutura onde cada membro abandona toda e qualquer objetividade pessoal e apenas após adotar a missão do partido, passa a compor a força revolucionária. Cada militante vive, então, para a organização, em uma imitação diabólica do pegue a sua cruz e siga-me. O João Camilo vai dizer, por isto, ambos conseguem efetivamente viver a encarnação da ideia universal. Num caso de Deus feito homem, cabeça do corpo de Cristo, que é a igreja, no outro, a história encarnada no partido, consciência do proletariado e vanguarda do povo. É indiscutível a presença de algo comum. Aqui o João Camilo vai fazer um outro paralelo. Se ele faz o primeiro paralelo entre a igreja e o Partido Comunista, não é comparação, é paralelo. Você está fazendo paralelo da igreja com o Partido Comunista, ele colocará para o leitor um outro paralelo, que é um paralelo entre igreja, forças armadas e empresa privada. É indiscutível a presença de algo comum, tanto na igreja, como o exército, como as empresas, são organizações autoritárias. Em nenhum caso, o impulso vem de baixo para cima. O João Camilo vai concluir essa primeira parte mostrando para nós que apenas o Estado é uma organização onde os piores podem chegar ao topo da cadeia. Na igreja, você tem naturalmente um processo que, pelo caminho, os maus caem. Nas Forças Armadas, você tem uma hierarquia que, naturalmente, pelo caminho, o soldado ruim, ele sai do seu primeiro ano de serviço direto para casa. Ele não fica na Força Armada e não vai se tornar um general. E na empresa privada, o funcionário ruim, ele é demitido. No Estado, não. Você pode ser o pior cidadão. Você pode ser eleito. Aí, 1 milhão de exemplos para não nos deixar mentir.
E não apenas você pode ser eleito para vereador ou deputado estadual, como você pode galgar até a presidência da República. Então, o Camilo vai fechar a primeira parte mostrando que o modelo de gestão da República, do presidencialismo, é um modelo falido pela própria natureza. Porque é um modelo que não apenas não investe de poder e autoridade os melhores, mas como naturalmente, por ser de aspecto quantitativo e o aspecto quantitativo do eleitorado ser de baixa qualidade, sempre terá não governantes, mas representantes. Ou seja, você sempre terá os piores da pior classe da sociedade se pondo a governar. Pessoal, vamos fazer aqui a nossa pausa então. A gente volta aí dentro de 25 minutos, 30 minutos, a gente volta para responder as perguntas, tá bom? Laura Polo. Itali disse que deveria ter BBB político. Você coloca os candidatos confinados numa casa cheia de câmeras durante 3 meses, sob vigilância do eleitorado. Serão vigiados 24 horas por dia e tudo que falam é gravado. Os candidatos devem passar por testes, avaliações, provas de resistência. Cada semana um é eliminado. O campeão ganha o cargo. Não é nada. Porque você veja só, Laura, qual é a situação que a gente está hoje? Os políticos, eles vão nas redes sociais deles e falam: gente, eu sou um merda. Eu gosto de ir no bordel. Aí os eleitores, eu também gosto. Todas as bobagens que os deputados bolsonaristas, né, para falar desse governo, todas as bobagens que os deputados bolsonaristas fazem, eles fazem em live. Ele faz uma live, né? Você vê, a Zambelli casou dentro da loja maçônica. Ela transmitiu. Ela não escondeu, não foi preciso um paparazzi pra achar o casamento da Zambelli. Não, ela mesmo postou aqui, gente, ó, casei na loja maçônica, né? Sou cristã maçom. Não adianta. Os políticos não são ruins porque eles estão escondidos do eleitor. É porque eles são iguaizinhos ao eleitor. Eles são... A aula hoje a gente falou sobre isso. Eles representam o eleitorado. O eleitorado gosta. Wesley Diego, Fernando, boa noite. Por que uma obra tão rica como a do Camilo está no hiato dentro da grade de ensino? Mas não está nem no hiato, está expulsa, né? Se uma parte da população tivesse lido as obras dele, certamente teríamos uma base forte para mudar o pensamento de ignorância. Wesley, é assim, o que você está falando tem um sentido correto, mas a aplicação é um pouco diferente. O problema que a gente tem no Brasil é o problema de que todo o Brasil foi afunilado para a política. Então, tudo, para você resolver qualquer coisa no Brasil, você tem que resolver pela política. E a política é quantitativa. Então, para você resolver qualquer coisa no Brasil, você precisa de um prefeito, de um governador ou do presidente. E quem escolhe esses caras são a maioria do povo brasileiro. A maioria do eleitorado brasileiro. Que naturalmente, como a maioria do eleitorado da Dinamarca, do Japão, da China, da Suécia, é composta por retardados. Você acha que lá no Japão, a maioria do povo japonês ouve Bach, né? Leem lá Shakespeare? Não, pô. O cara ouve Anitta. Então, nós temos um problema no Brasil que é um problema comum também a outros países. Mas, dentre todos esses problemas que a gente tem no Brasil, eu lembro quando a gente estava cobrindo a eleição de 2018, lá no YouTube, eu falei algo que eu repito aqui. O primeiro problema no Brasil que tem que ser atacado é o problema criminal. A política brasileira, ela não tem um problema político, intelectual, social. Ela tem um problema criminal. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar os criminosos de dentro do Congresso.
Então você não precisa de uma reforma do judiciário, uma reforma política, uma reforma legislativa. Não. O nosso problema é que nós temos bandidos, criminosos, processados, julgados, muitos condenados e que esses caras estão no poder. O problema do Brasil é criminal, é de crime. Então nós temos os criminosos no poder. É aquela expressão bandidolatria. O Brasil é uma bandidolatria. Então, você pode falar assim, ah, beleza, Fernando, fizemos um processo cultural e a gente conseguiu transformar o eleitorado brasileiro. A grande massa continua idiota, mas a gente já tem aqui 30% do eleitorado brasileiro é um eleitorado de alta cultura. Tá, e quem é o senador? É o Renan? Então, não adianta... O processo eleitoral quantitativo, ele sempre vai eleger o pior. Isso é regra. Porque você jamais terá um Brasil composto por leitores de João Camilo. Isso não existe. Então, aqui você está falando, pô, se o João Camilo não tivesse relegado ao esquecimento, se as pessoas lessem João Camilo, seriam melhores. É verdade, lógico que sim. Mas a gente tem que pensar o seguinte, para transformar uma sociedade, você não tem que ter o eleitorado em peso lendo João Camilo. Nós temos que ter a elite brasileira lendo o Camilo. Por quê? O João Camilo fala um negócio interessante aqui no Ideias. Quando ele está falando sobre os trabalhos técnicos, ele fala assim, olha, no Congresso você tem que ter um corpo de advogados, juristas, para poder avaliar os projetos. Hoje a gente tem, que é a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Aí ele fala assim, tem que ter esse corpo técnico judiciário para cuidar dos trabalhos técnicos, porque o povo não tem conhecimento técnico e nem deve ter. Não importa para o povo projetos legais, administrativos, o povo nem sabe o que é isso. Então, o problema no Brasil é que as pessoas que deveriam saber não sabem. A gente não pode colocar essa meta de, não, o pobre tem que estar lá no Morro do Urubu fazendo churrasquinho de gato e enquanto não tem cliente ele está lendo o Olavo. Não, isso é ridículo. Não vai acontecer jamais. Então, por isso, que ponto que a gente trabalha aqui na escola? Transformação do teu Brasil. Qual é o teu Brasil? Pô, Fernando, meu Brasil sou eu consigo mudar a mim. Não, Fernando, eu tenho uma família e eu consigo mudar a minha família. Não, eu tenho uma comunidade, eu tenho um clube de futebol, eu tenho um grupinho que a gente joga pelada. Não, eu sou costureira, tem lá minhas amigas que a gente é costureira. Então eu vou começar a influenciar este meu grupo. Essa é a nossa grande ganância aqui, né? É conseguir alcançar o máximo do nosso microcosmo ali, do nosso universo que a gente tem poder sobre ele. O Lucas Silvestre está dizendo, Fernando, lendo o Camilo, não entendo como o ensino brasileiro praticamente... Sim, o Lucas Silvestre está falando a mesma coisa, né? Como o ensino brasileiro praticamente ignora a sua existência. Nós temos, depois do modernismo, né? Ou seja, basicamente em toda a história da nossa república, nós tivemos a perseguição do pensamento conservador. E basicamente tudo que a gente vê de grandioso, intelectualmente falando, é conservador. É natural, gente. Me fala aí, quais os homens, sem ser partidário, não estamos preocupados aqui na escola, não é um ambiente bolsonarista. Nós não estamos preocupados com essa questão político-partidária. Vamos pensar aqui nos grandes homens socialistas ou comunistas, progressistas do Brasil. Você vai encontrar esses homens lá na semana de 20 até os anos 40. Você vai encontrar Caio Prado, Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro. Você vai encontrar Celso Furtado. Você vai encontrar esses homens onde uma época em que ser de esquerda não era necessariamente ser partidário. Esse partidarismo vai começar com o Partido Comunista Brasileiro, onde essas pessoas viam no partido uma possibilidade de ingressar no mundo político. Rapidamente a elite vai perceber que isso não funciona e eles acabam entrando para o mundo acadêmico, para poder formar uma nova geração que entrasse para a política. Então você vai ter um evento intelectual dentro das universidades brasileiras.
Aí você tem esses grandes pensadores, sociólogos, historiadores, escrevendo para a formação de uma nova classe acadêmica, que é uma classe de método positivo e de política social. Agora, se você pega nos últimos 50 anos, você não tem nenhum homem de esquerda inteligente, né? A de direita também não, mas se você pega, por exemplo, para a gente falar assim, Antônio Paim, ou você falar do Olavo, ou você falar do Ricardo Vélez. Então, assim, nós temos grandes homens. Para você falar também do... esqueci o nome. Enfim, nenhum desses homens vai ser um homem de esquerda, porque a esquerda já se mostrou um projeto extremamente burro, é um projeto idiota. Então, esses homens de direita ou tradicionalistas, monarquistas, foram todos chutados. Como você vai ter um Oliveira Viana, como você vai ter um Coelho Neto. Renata Petrucci, boa noite, Fernando. Em conversa com um prefeito do PT de uma pequena e tradicional cidade do sul de Minas, uma cidade de 284 anos, perguntei a ele o porquê de optar pelo PT. A resposta foi: o PT foi o único partido que me aceitou como candidato. Até a minha eleição, a cidade só havia sido governada por médicos, advogados ou fazendeiros. Sua campanha foi feita com a massiva ajuda da Igreja Católica. A cidade é sede do bispado. O prefeito está no terceiro mandato. Nas últimas eleições, obteve 56% dos votos e o segundo teve 28%. Aqui está um exemplo, é a constatação de que o povo está apto a escolher representantes, mas não governantes. Ótimo, Renata Petrucci, obrigado. O pensamento, aí também, a gente tem problema em tudo quanto é lugar. A igreja marcou muita bandeira com a política. A igreja vacilou e vacilou pesado com a questão política. Por quê? É aquilo que a gente fala do Dostoiévski. Se você lê o Dostoiévski, você vê por diversas obras comparativos entre socialismo, comunismo e o cristianismo. Tem que ser feito esse comparativo. Você não pode deixar, isso é blasfêmia, isso é heresia, Dostoiévski era de esquerda. Você tem que fazer. Não adianta você querer tapar o sol com a peneira. Não adianta fechar os olhos, né? Igual a mulher vai atravessar a rua, né? Ela não olha se vem carro, ela baixa a cabeça e corre. Não vou correr porque... Você não pode fazer isso, pô. Você tem que fazer a análise correta. A igreja não fez. A igreja ficou muito tempo batendo forte na questão evangelística, e o evangelho realmente é social. O evangelho, ele vem para atender quem, em primeiro lugar? Os pobres e oprimidos. Tanto o evangelho de Cristo como a doutrina paulina. Você nunca vai ver Paulo pregando para a elite, pregando para as cortes, para os governadores. Em ocasiões raríssimas ele fez isso, e a maioria delas forçado. Quando ele era levado a juízo, processado. Quando ele vai para Roma. Então o evangelho, ele vem naturalmente para os desalentados. Então o cristianismo, ele é social sim. O problema é que a palavra social hoje ela é politizada. E o Fernando está falando que Jesus votaria no Lula se ele estivesse vivo. Então o que a igreja fez? Ela falou do evangelho social a vida inteira. E aí quando chegou no pós-guerra, ela falou, não, política é coisa do diabo, política é coisa secular, né? Agora que houve a separação de igreja e Estado, a gente não se mete mais em política. Só que você passou a vida inteira farmando voto para a esquerda. Aí quando chega na hora da política e você tem os liberais, os conservadores e os progressistas, naturalmente o cara que está dentro da igreja, ele olha para o Lula e fala, pô, esse cara pelo menos ele tem a boa intenção. Ele quer olhar para o pobre. Então o cara que está dentro da igreja e ele é apolítico, ou ele é despolitizado, ele naturalmente tende à esquerda. O cristão legítimo, ele tende à esquerda. O cristão é naturalmente tendencioso à esquerda. É natural. Então, o que a gente precisa fazer? Politizar o cristão. O cristão tem que entender de ideologia. O cristão tem que entender de filosofia. O cristão tem que entender de sociologia. Porque só entendendo o que é o socialismo, você vê o quanto ele é diabólico. Então, a gente tem que ter um trabalho conscientizador pesado. A minha igreja tem um trabalho conscientizador pesadíssimo. Pesadíssimo. Eu bato no peito.
Eu tenho orgulho da igreja na qual eu sou membro, porque ela é uma igreja que não dá brecha para o comunismo, não dá brecha para o socialismo. E não é bolsonarista. É uma igreja de consciência filosófica e social. Isso é urgente, pessoal. Nós temos que ter esse tipo de abordagem dentro do ambiente cristão. Gente, agradeço de coração por tudo. Até a próxima aula. Estamos com História da Igreja e sábado que vem a gente pega a parte 2 aqui do Ideia, tá bom? Fica com Deus, obrigado, boa semana a todos.